Pessoal, na questão 7 a gente tem o seguinte. Um ciclista exercita-se 5 horas por dia, percorrendo 42 km na primeira hora, 38 km na segunda hora, 34 km na terceira hora e assim por diante. Nessas condições, quantos quilômetros ele vai percorrer na quinta hora? Pessoal, vocês vão perceber que esse problema aqui, ele configura um problema de PA. Porque vejam que é o seguinte, na primeira hora ele percorreu 42 km, na segunda ele percorreu o quê? 38, ou seja, 4 km a menos que na hora anterior, certo? Na terceira hora ele percorreu 34 km, que também é 4 km a menos que na segunda hora, ou seja, que na hora anterior, ok? E diz que essa situação foi se repetindo até o final das 5 horas, certo? Ou seja, a cada hora ele está percorrendo uma quantidade de 4 km a menos para a hora seguinte, certo? Então, como a gente está considerando aí, que vejam que de uma hora para outra está diminuindo o mesmo valor, ou seja, a mesma constante, quer dizer que esse problema aqui, a razão desse problema é uma constante. Se a razão desse problema é uma constante, a gente está trabalhando com uma PA, certo? Bom, então o que está pedindo para a gente? Para determinar qual que é o valor que ele vai percorrer na quinta hora. Bom, mas na quinta hora, pessoal, é o quinto termo, ou seja, está pedindo para a gente determinar quem que é o A5 dessa minha PA, certo? Dessa situação que me configura uma PA. Bom, mas como é que a gente determina um termo qualquer de uma PA? Basta utilizar o termo geral, certo? Bom, o termo geral de uma PA é dado pelo quê? É o A1 mais N menos 1 vezes R. Então, para a gente determinar quem que é o A5, ou seja, quantos quilômetros ele percorreu na quinta hora, eu tenho que saber o quê? Quem que é o A1, ou seja, quantos quilômetros ele percorreu na primeira hora, quem que é o N, que é a quantidade de horas que a gente tem, então essas duas informações a gente tem, e quem que é o R, ok? Bom, pessoal, é o seguinte, o A1 é os 42 quilômetros, é a quantidade de quilômetros que ele percorreu na primeira hora. O N é a quantidade de horas, certo? Ou seja, é o índice desse A aqui. Se eu estou querendo saber quanto ele percorreu na quinta hora, eu estou considerando aqui que o N vale 5, certo? Bom, o que eu preciso agora determinar para me encontrar quem que é o A5? Eu preciso determinar quem que é R. Bom, mas para isso, o que eu preciso saber? O que eu preciso determinar? Para me determinar o R, eu tenho que lembrar que eu disse para vocês. Vocês têm que lembrar o que eu disse para vocês. Que para me determinar o R numa progressão aritmética, eu preciso saber dois termos consecutivos. E vejam que eu tenho dois termos consecutivos nas informações que ele forneceu para a gente. Eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, tanto faz eu pegar o segundo termo e o primeiro, como o terceiro termo e o segundo, certo? Porque eu sei que a razão, dados dois termos consecutivos de uma PA, se eu pegar o último e subtrair pelo anterior, eu determino a razão. Então, estou pegando aqui o primeiro termo com o segundo. Então, vou fazer o segundo termo, que é os 38 km, menos o primeiro, que é os 42 km, certo? Então, 38 menos 42 dá menos 4. E é o que eu disse para vocês anteriormente. Veja, pessoal, que a cada hora ele está percorrendo quantos quilômetros a menos? Ele está percorrendo 4 quilômetros a menos. Então, eu tenho que minha razão é menos 4, ok? Bom, o que eu tenho que determinar agora? Com essa informação, eu consigo determinar o quê? Quem que é A5, ou seja, a quantidade de quilômetros que ele percorreu na quinta hora. Ok? Bom, então basta substituir esses valores aqui na minha função. A1 vai ser 42, o R vai ser menos 4 e o N vai ser 5. Então vejam que aqui, pessoal, eu já substituí o valor de N. Então, para me determinar A5, eu tenho é igual a 1 mais 5 menos 1 vezes R. 5 menos 1 dá 4, certo? Então, eu vou ter 4 que multiplica R, ou seja, 4Rs. Ok? Bom, falta substituir agora os valores de A1 e de R. Ok? A1 vale 42 e R vale menos 4. O primeiro termo ele percorreu 42 km e a razão aí é 4 km a menos, né, a cada hora. Bom, então eu tenho uma multiplicação e uma soma. Sempre resolvo multiplicação primeiro. Então vai ser 4 positivo com 4 negativo, menos vezes mais, menos 4 vezes 4, 16. Então eu tenho 42 menos 16, certo? Porque 4 positivo com 4 negativo dá menos 16. 42 menos 16 dá 26. Ou seja, pessoal, a quantidade de quilômetros que ele percorreu na quinta hora foi 26, certo? Porque lembre-se que a cada hora ele vai percorrendo
menos 4 km. Ok? Bom, pessoal, então vamos determinar aí a letra B. Então, no mesmo problema, pede para a gente determinar a quantidade de quilômetros percorrido no total ao final dessas 5 horas, certo? Bom, pessoal, se eu estou querendo descobrir a quantidade total de quilômetros que ele percorreu nas 5 horas, o que eu estou querendo? Uma outra forma de eu dizer isso. Como é que eu posso dizer isso? Eu quero pegar todas as horas que ele percorreu, todos os quilômetros que ele percorreu na primeira hora, somar com todos os quilômetros que ele percorreu na segunda hora, todos os quilômetros que ele percorreu na terceira hora, todos os quilômetros que ele percorreu na quarta hora e todos os quilômetros que ele percorreu na quinta hora, certo? Então veja aí que é basicamente, se estou querendo somar todas os quilometragens de todas as horas, é como se eu estivesse perguntando a soma de todos os termos dessa minha PA, que a gente identificou como uma PA, certo? Então a gente quer determinar quem que é S5, certo? Bom, mas a gente sabe determinar a soma dos n primeiros números de uma PA. A soma dos n primeiros números de uma PA é dada dessa fórmula aqui. Ou seja, como? É pegar o primeiro termo mais o último, multiplicar pela quantidade de termos e dividir por 2, certo? Então, quais informações que eu preciso para resolver, para encontrar quem que é S de 5? Eu preciso saber quem que é o primeiro termo, quem que é o último e quem que é a quantidade de termos, certo? Bom, o primeiro termo, na primeira hora ele percorreu 42 km. Na quinta hora, que foi justamente o valor que a gente encontrou no exercício anterior, a gente encontrou que na quinta hora ele percorreu o quê? 26 km, que foi a resposta da letra A, perdão, certo? E a quantidade de horas que ele percorreu, no total, foram 5, certo? Percorreu 5 horas. Então, veja que esse N aqui corresponde ao índice 5. Então, basta substituir essas informações aqui na formulinha. No lugar do A1 vai ser 42, no lugar do A5, que é o AN, o último termo, vai ser 26, e no lugar do 5 vai ser... No lugar do N vai ser 5, certo? Pessoal, não é S de 8, é S de 5, tá? Aqui está errado. Então, S de 5 é igual a 42 mais 26 vezes 5, dividido por 2, certo? 42 mais 26 dá 68. Eu sempre resolvo o que está entre parênteses primeiro, tá, pessoal? Depois eu resolvo o resto. Então, tem 68 que multiplica 5. Pessoal, eu vou simplificar esse 68 com 2. 68 dividido por 2 dá 34, certo? Então, a soma dos 5, ou seja, de toda a quilometragem das 5 horas que ele percorreu, é basicamente você multiplicar 34 vezes 5, certo? Então, a soma dos 5 e não dos 8, certo? A soma dos 5 primeiros, das quilometragens das 5 primeiras horas é igual a 170, né? E 170 é o quê, pessoal? 170 quilômetros, porque toda a quilometragem das horas que ele percorreu foi dada em quilômetros. Então, é 170 quilômetros, ok? Bom, pessoal, então vamos aí à questão 8. A gente tem uma questão aí do Banco Cimave. Está dizendo assim: Márcio quer treinar para disputar uma corrida. Ele programa correr 500 metros no primeiro dia e, a partir do segundo dia, correr 250 metros a mais do que havia corrido no dia anterior. Cumprindo essa programação, quantos quilômetros no total ele terá corrido em 30 dias? Pessoal, vocês vão notar nesse problema que constitui também uma PA. Por que constitui uma PA? Porque para cada dia que ele corre, ele está correndo um mesmo valor a mais que o dia anterior. E isso aqui caracteriza o quê? Uma PA, certo? E o que está perguntando para a gente? Está perguntando a quantidade de quilômetros total que ele terá percorrido nos 30 dias. Ou seja, você vai pegar a quilometragem de cada dia e somar toda ela durante os 30 dias, certo? Então, na verdade, o que você está pedindo é a soma de todos os termos dessa PA, ou seja, a soma da quilometragem de todos os dias. Ou seja, você está perguntando para mim quem que é S de 30, a soma dos 30 primeiros termos dessa PA aqui, certo? A soma da quilometragem de todos os 30 dias que Márcio percorreu, certo? Que configura uma PA, ok? Mas a gente sabe resolver a soma dos n primeiros números de uma progressão aritmética, certo? É dada por essa fórmula aqui. Bom, mas quais informações que a gente precisa para determinar a soma dos n primeiros números? A gente precisa saber quem que é o A1, quem que é o último termo, certo? E quem que é n, ou seja, a quantidade de termos. Pessoal, um A1 a gente tem. A gente sabe que no primeiro dia ele vai percorrer o quê? 500 metros. O A30
Bom, se a gente está querendo o somatório dos 30 termos, e a gente precisa do último termo, o último termo de 30 dias é o A30, é o 30 dias. É o 30º dia, certo? Então a gente precisa saber dessa informação. Só que essa informação não nos foi dada, então a gente vai ter que encontrar ela, certo? E a gente precisa também de saber quem que é N. N representa cada um do total dos dias, certo? Ou seja, a soma de todos os dias, que no caso aqui no total a gente tem 30 dias, que é o índice desse valor aqui, certo? É o índice de S, que no caso aqui é 30. Bom, então a gente precisa saber o que? O último termo, que é a quantidade de quilômetros que ele percorreu no 30º dia, certo? Então a gente tem que determinar isso. Como a gente vai determinar isso se a gente não foi nos dado? A gente tem que utilizar o termo geral de uma PA. Como é que é dado um termo geral de uma PA? A n é igual ao primeiro termo mais n menos 1 vezes r. Então eu preciso saber quem? O que? Para determinar A de 30, eu preciso saber quem que é o primeiro termo, a quantidade de n, que eu sei que é 30, e o valor de r. Só que r foi nos dado aqui que vale quanto? Que vale 250 metros. Ou seja, a cada dia que ele corre, ele vai correr 250 metros a mais que no dia anterior, certo? Então vejam aí que é justamente o que configura a minha PA. Bom, com essas informações aqui, pessoal, eu consigo determinar quem que é A30. Então vejam aí que eu já substituí no lugar de N, nessa formulinha aqui, por 30, certo? Eu quero descobrir o que mesmo? Quem que é A de 30, para mim descobrir quem que é a somatório da quilometragem desses 30 dias. Quilometragem não, né? Dos metros que ele percorreu durante todo esse dia. Durante esses 30 dias. Bom, pessoal, então aqui, ó, substituir no lugar de N por 30. 30 menos 1, eu resolvo sempre o que está entre parênteses primeiro. 30 menos 1, 29. Ok? Então eu tenho A30 é igual a 1 mais 29R. Bom, basta substituir agora os valores de A1 e R. A1 vale 500 e R vale 250. Ó, A1, então, 500 no lugar de R, que multiplica 29, eu tenho 250. Então eu tenho 29 vezes 250 mais 500. Bom, primeira coisa que eu sempre resolvo primeiro multiplicação, então vou fazer 29 vezes 250 primeiro. 29 vezes 250 dá 7.250. 7.250 mais 500 dá 7.750. Então, pessoal, no último dia, no 30º dia, ele percorreu 7.750 metros, que é 7,75 quilômetros, ok? Então, meu A30 é 7.750. Por enquanto, eu vou trabalhar com metros, tá, pessoal? Bom, agora eu tenho as informações que a gente precisava para determinar o somatório da quilometragem desses 30 dias, ou seja, S30, certo? Então, eu sei que S30 é dado por A1 mais A30 vezes 30 sobre 2, certo? Então, vejam que no lugar do N eu já substituí por 30 aí. Basta substituir agora os valores de A1 e A30. A1 vale 500 e A30 vale 7.750. Então, eu já substituí aqui. Sempre resolvo o que está entre parênteses primeiro. 7.750 mais 500 dá 8.250. Então, eu tenho 8.250 vezes 30. Vou simplificar o 30 por 2. 30 dividido por 2 dá 15. Então, o somatório da quilometragem dos 30 dias é a mesma coisa que você multiplicar 8.250 vezes 15. Quando você resolve isso, você obtém o quê? 123.750, o quê? Metros, certo? Só que pediu para a gente o quê? Pediu quantos quilômetros? Pessoal, para passar de metros para quilômetros, basta dividir por 1.000. Dividindo 123.750 metros por 1.000, a gente obtém 123,75 quilômetros, que corresponde aí à alternativa C. Bom, pessoal, então com isso aí eu concluí a questão número 8 com vocês. Resolvo a 9 e a 10 no próximo vídeo. Fico por aqui. Um abraço. Fui.